A todos aqui presentes, eu peço licença para chegar. Como manda a educação, começo por me apresentar. O meu nome é José Boca, e boca eu tenho é para falar. Muito embora estivesse quieto, calado eu, não sei ficar. Já que você está aí, é porque em casa a gente tem que ficar. Aproveitando a ocasião, uma história eu vou contar. E a história que eu vou contar é uma história de mestres. Sim, porque nessa vida nós temos muitos mestres. Com o passar dos anos, descobrimos que algum desses mestres só eram mestres porque tinham um pouco mais de idade que a gente. E outros, quanto mais os anos passam, mais a sua sabedoria nos fica evidente. E eu tive a felicidade de ter um mestre assim. Convivi muito com esse mestre. E ele morava numa casa grande, ampla, com muitas árvores, com muitos bichos. E um dia eu estava na casa dele, muito pequeno, por volta de 3, 4 anos, talvez, não me lembro direito, quando estava muito entusiasmado, aquela excitação de menino, esse meu mestre, vendo toda a minha excitação, bateu na minha cabeça e disse: Menino, mas que felicidade! Curioso como todo menino, eu nunca tinha ouvido aquela palavra felicidade. Eu já tinha ouvido alegre, contente e até feliz, eu já tinha ouvido. Mas felicidade que eu me lembre que bateu os ouvidos pela primeira vez. E então perguntei ao meu mestre: Mestre, o que é felicidade? Ele me disse: Senta que eu vou te contar uma história. E contou a seguinte história que agora eu tenho o prazer de dividir com vocês. Porque era um homem pobre que morava lá para as bandas do Oriente Médio. E esse homem, preocupado, caminhando pelas ruas da sua cidade, como é que ele faria para alimentar ele e a sua esposa? Quando de repente ele tropeçou num objeto, pegou para ver uma lâmpada. Talvez eu possa vender para o ferro velho. Ah, mas se eu vender para um antiquário eu posso ganhar mais dinheiro. Mas para vender para o antiquário eu preciso limpar um pouco. Então o homem começou a esfregar aquela lâmpada para sair um pouco daquele zinhave e de repente, não mais que de repente, da ponta da lâmpada começou a sair uma fumacinha. A fumacinha virou uma fumaça e de repente a fumaça virou uma fumaçona e puf! O que é que saiu de lá? Exatamente, um gênio. E o gênio falou que ele tinha direito a quantos pedidos? Não, um. Mas que gênio miserável. Ah, desculpe, mas o tempo que eu estive preso aí nessa lâmpada corroeu o meu poder. Se você quer um, é um que você tem. Se não quer, eu vou me embora. Não, peraí, gênio, eu tenho que pensar. Mas pense rápido, porque eu tenho pressa de recuperar meu tempo perdido aí dentro desta lâmpada. E aí o homem começou a pensar. Ele era pobre, né, gente? E todo mundo que é pobre quer o quê? Ser rico. Eu não conheço nenhum rico que queira ser pobre. Aliás, eu não conheço rico de jeito nenhum. Mas pobre eu conheço muitos. E todos que eu conheço querem ser rico. O homem também. Aí ele pensou que ele queria ser rico, mas não pense você aí que está em casa que era um rico qualquer. Ele queria ser, assim, um rico ostentação. Mas ele queria ser tão rico, a ponto que ele pudesse comer em pratos de ouro. É isso. Vou pedir para o gênio para que eu possa comer em pratos de ouro. Mas quando foi pedir para comer em pratos de ouro, lembrou da sua esposa. Eles eram casados há mais ou menos uns 13, 15 anos, e o maior desejo da sua esposa era engravidar, ter um filho, ser mãe, e ela não conseguia. Foi então que o homem pensou: se a minha mulher sabe que eu tenho direito a um desejo, em vez de pedir para ela engravidar, pedir para eu comer em pratos de ouro, quem tem mulher sabe o que é que ia acontecer, né? Era bem capaz que ele apanhasse com um prato de ouro na cabeça. E ele pensou: bom, vou ficar pobre, mas pelo menos ficarei em paz. Vou pedir para minha mulher engravidar. Mas, gente, vida de pobre é uma tristeza, né? Problema nunca vem sozinho. Como diria o grande Paulo Leminski, problema tem famílias grandes e aos domingos saem todos para passear. Ele se lembrou da sua mãe, que já estava com quase 90 anos e era cego desde que nasceu. E ele pensou: bom, se a minha mãe sabe que eu tenho direito a só um pedido, em vez de pedir para ela enxergar, pedir para minha mulher, a nora dela, engravidar, quem tem mãe e sogra,
sabe o que ia acontecer, né? Aquele conflito na cabeça do homem, aquela coisa, ele queria comer em pratos de ouro, a mulher queria engravidar, a mãe queria enxergar, o que é que ele vai fazer da sua vida, como é que eu vou resolver, eu só tenho direito a um pedido. E o gênio já fazendo pressão, já tentando se esfumaciar para assumir, foi então que ele disse, espere gênio, eu já sei. Não se esqueça que você tem direito a um único pedido. Não, gênio, eu sei, é só um pedido. Pois então, meu caro, faça logo o seu único pedido que eu preciso partir. Gênio, meu único pedido é: eu quero que a minha mãe veja os meus filhos comendo em pratos de ouro. E quando meu mestre me terminou de contar essa história, ele me fitou dentro dos meus olhos de menino, com seus olhos azuis que ele tinha, e ele me disse, calmo e sereno: menino, felicidade é isso. É você ser feliz fazendo as outras pessoas felizes. Tem dias que se ouve não, noutros dias se ouve sim. Toda boa história nem bem começa, logo chega ao fim. Muito obrigado. E acompanhe o Arvorecer de Casa em Casa. Venha florir conosco. Obrigado.